Conectando essa parte com a próxima pergunta, eu sempre faço essa ressalta, né, do quanto o mental influencia e está conectado ao mesmo tempo com o físico, né? A gente tem a dimensão espiritual também, mas acaba que o psicólogo não tem muita propriedade para falar, né? Tá mudando também, viu? Tem muitos estudos agora sobre espiritualidade. Mesmo? Não, bacana. Eu acho excelente, né? Biopsicossocial, emocional, etc. Parece cada vez essa palavra que tenta falar, né, que o ser humano ele é influenciado, etc., aumenta. Então, achei muito bacana você trazer nessa conscientização. E aí, inclusive, a próxima parte é sobre a personalidade. Essa perguntinha que eu faço, eu trouxe ela no primeiro podcast com o Henrique Arivaldo, no segundo com o Luiz Cacheta, no terceiro com o Victor, cada um com o seu tronco ali de especialidade. E agora eu trago para você, porque eu acho muito importante se discutir sobre a personalidade, e todas as respostas deles congruíram, sabe, foram harmônicas. Porque a gente escuta muito assim, Patrícia, filho de peixinho, peixinho é. Como se a criança, ela já nascesse predestinada a ser, olha pra você ver que coisa, sabe, mais assim, olhar fechado, a ser praticamente o que os pais né, têm a inclinação. E ser, que a gente fala, é expressar, né? Ali o Luiz Cacheta eu achei muito interessante, ele falando existir, sair para fora, sair de si, né? Mas o que acontece? A gente tem ambiente, igual a gente estava falando aqui. Você falou da questão ambiental, né? O planejamento, etc., a condição socioeconômica. Tem também a questão alimentar, que o Victor ele pontou também. O que você tem para nos falar? A personalidade, realmente, ela é uma pedrinha que não se lapida até a velhice, né? Com tantos ciclos que nós nos passamos, tantas metamorfoses, ou ela é moldável? É um tema amplo, né? Porque tem várias nuances aí. A gente tem algumas nuances de genética, a gente tem algumas nuances do que é inato, né? Isso dá uma aula. Inclusive, a gente fala sobre isso, né? De qual que é a diferença de genética com inato. E já começa por aí. Então, tem muitas questões que são genéticas, biológicas, né? Isso é fato. Então, você tem ali os genes de um lado, do outro, aquilo ali faz uma combinação. E aí você tem mais probabilidade de desenvolver algumas coisas, algumas características, tanto positivas como negativas, como alguns transtornos. Os próprios transtornos mentais têm alguns transtornos que têm um marcador mais biológico, né? Tem uma influência mais biológica do que outras. Houve uma época que se dizia assim, que era a genética que determinava. Aí depois veio uma outra corrente e falou, não, é o contexto que determina. Aí depois veio uma falando assim, não, é biopsicossocial. E aí eles chegaram a falar assim, não, é 50-50%. E isso hoje é muito variável, né? A gente não tem um número, mas, que vai depender de várias características, mas o fato é, a gente tem alguns componentes que são hereditários, mas a influência ambiental, ela é fundamental. E tem um termo hoje que está sendo muito estudado, que é sensacional também, que é epigenética. Uhum. O que é a epigenética? É a capacidade que o ambiente tem de aumentar ou diminuir, como se fosse um interruptor, ligar ou desligar alguns genes. Então, por exemplo, um gene da diabetes. É algo muito familiar. Mas, por exemplo, o contexto alimentar daquela criança, principalmente nos 2 primeiros anos, tem uma capacidade de ligar ou desligar esses genes. E que isso pode depois perpetuar para as próximas gerações. Tem uma questão também de adaptação, de ambiente histórico, evolutivo, né? Então, tem sim um fator genético importante. Só que o ambiente, ele, em muitas situações, ele tem um poder de maximizar ou minimizar esses traços. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, tem alguns... quando a gente fala, por exemplo, de gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles têm a mesma genética, mas eles podem ter condições inatas diferentes.
e depois terem temperamentos e personalidades diferentes. É fantástico, Eu acho né? isso incrível. E muitos dos estudos de personalidade vieram dos estudos de gêmeos idênticos, né? Inclusive, gêmeos idênticos que foram separados ao nascimento e eles encontraram eles alguns anos depois Diferentes. para verificar o que eles tinham de parecidos. Tem um estudo desse que é muito bacana, que eles encontraram esses gêmeos depois de alguns anos e o estilo físico deles, até o estilo de óculos deles era muito parecido. Era muito bacana, assim, essas comparações. Mas essas duas pessoas, mesmo no mesmo contexto, dividindo ali a mesma placenta, elas vão ter condições inatas diferentes. Por exemplo, elas vão receber nutrientes de uma forma diferente. Né? Elas vão reagir de formas diferentes às mesmas situações. Isso a gente falando de um período gestacional, que é algo importante. A gente sabe que cada vez mais esses estudos, né? E eu estava até fazendo um estudo essa semana de que o nosso cérebro ele começa a ser desenvolvido muito antes da gente nascer. E muito antes da gente ser, na verdade, gerado, né? Porque tem um componente social. Mas a partir do momento que você é gerado, né? Que você é um feto ainda e tal, ele está sendo construído e ele vai receber essas influências. E mesmo que você seja gêmeos idênticos, você vai receber essas influências de forma diferente. E aí, quando essa criança nasce, a gente observa uma coisa que é temperamento. Temperamento é a mesma coisa que personalidade? Tem muita gente que fala que sim, mas não é. Temperamento é uma tendência inata que você tem. Então, você nasce com uma tendência a reagir ao meio. Você ser mais reativo ou menos reativo, mais sensível ou menos sensível, mais calmo ou menos calmo. Eu gosto de dar muito exemplo assim, se você chegar numa maternidade, acabaram de nascer 10 crianças, você vai lá meio-dia nessa maternidade, como que você vai encontrar essas 10 crianças? Como que elas vão estar, as 10 crianças? Umas vão estar dormindo, outras vão estar esgoelando, outras vão estar resmungando, outras vão estar caladinho, olhando para nada, né? Aí a gente pode analisar, né? Algumas estão com fome, elas reagem à fome de uma forma diferente. Outras estão com sono e reagem ao sono de forma diferente. Umas têm uma necessidade maior de dormir mais, outras uma necessidade menor de sono. E aí isso é o que a gente chama de temperamento. O quão não é vulnerável. Variável. Diversificado. A sua tendência a reagir, mais ou menos sensível ao meio, tá? Então, por isso que algumas pessoas já nascem com um temperamento, por exemplo, mais reativo. São mais... eu brinco que tem aquela criança que você chega, que ela tá lá dormindo, toda plácida, ela te olha, ela geme. A minha mais nova mesmo, ela não chorou quando ela nasceu. E eu fiquei muito preocupada, assim, falei, gente, por que ela não tá chorando? Ela ficou chupando o dedo. E aí depois eu percebi que ela é de fato mais tranquila, porque a outra nasceu desvelando, né? Então, quando a gente tem mais de um filho, é muito interessante você ir percebendo o temperamento. Então, tem temperamento diferente. E o temperamento, ele se mantém estável ao longo da vida. Estável não significa que ele não pode ser moldado. O que é estável? Hoje tem um termo que é, por exemplo, pessoas altamente sensíveis ou hipersensíveis, né? Que são pessoas que reagem mais a certos estímulos. Sejam estímulos internos, por exemplo, fome, sono, né? Eu, por exemplo, sono e fome para mim... Deixa eu te perguntar, pensamentos também se encaixam? Também. Porque só um adendo. Pessoal, a gente tem uma categoria dentro da TCC que se chamam pensamentos automáticos. E aí, dependendo da condição de saúde mental da pessoa, eles podem ser mais funcionais, neutros e disfuncionais. Funcionais é mais pro lado da saúde, né? Coisas práticas boas. O neutro já se autodiz aí. E disfuncionais mais pro lado da doença, né? Coisas negativas que trazem algum dano para a pessoa. É isso. Também, sim. Então, a gente sempre fala isso. São fatores internos e externos, né?
A gente tinha uma criança que a gente estava tentando identificar em alguns momentos do dia, porque ela ficava muito, muito reativa em alguns momentos do dia. Ela tinha algumas explosões. E aí, os meus estagiários falavam assim, não, mas a gente não consegue... era até num contexto de acolhimento institucional. Não aconteceu nada. Eu falei, vamos observar melhor, vamos fazer uma análise, né, funcional desse comportamento, que aconteceu antes, durante e depois. Algo acontece. Seja esse algo interno, ele está cansado, ele está com sono, ele não dormiu bem, ele está com medo, ou algo externo, um barulho, uma etiqueta, uma textura, né? Então, a gente precisa observar, individualizar isso. Algo existe. Quando é interno, é mais difícil da gente identificar. Externos, às vezes, é mais fácil, mas existe. Então, a pessoa já vai ter essa reatividade maior ou menor. Isso vai se manter ao longo da vida. Então, aquela criança mais reativa, mais raivosa, mais calma, mais tranquila, ela tende a ter essa característica. Só que aí, o que o ambiente vai fazer? O ambiente vai construir a personalidade dela, levando em consideração os seus fatores genéticos, inatos e o seu temperamento. A forma com que ela interage com esse ambiente interage com ela, vai moldando essa personalidade. Então, a personalidade ela é moldada ao longo do tempo, principalmente na infância e na adolescência. Esse é um dos motivos que não é recomendado a gente dar, por exemplo, diagnóstico de transtornos de personalidade na adolescência. Na infância, nem pensar, né? Mas na adolescência. Por quê? Porque essa personalidade ainda está sendo moldada. Então, ela tende a se estabilizar no início da fase adulta, né? 20 e poucos anos ali. E até a neurociência tem cada vez mais confirmado isso. Que é quando o nosso pré-frontal... Fica fechado, Ele chega no auge do seu desenvolvimento. Sim. O que é o nosso pré-frontal? São nossas atividades executivas, né? Controle de impulso, planejamento. É o chefão do encéfalo. E ele é o último a se desenvolver. Né? Então, a criança vai formando essa personalidade... Nessa vivência com o seu meio, no que ela recebe desse adulto, principalmente do cuidador principal, dos adultos de referência, do seu primeiro meio, que é o familiar, né? E aí a gente tinha até começado a falar da questão do apego seguro, dessa necessidade. Eu ouvi uma definição de apego seguro que eu achei muito bacana, que o apego seguro seria tipo uma nutrição emocional, que essa criança recebe nos primeiros anos de vida. E aí essa criança vai identificar o seguinte: o mundo, o ambiente é um lugar seguro ou não? Eu tenho com quem contar ou não? Eu tenho quem atende às minhas necessidades básicas de alimentação, de sono, mas também de colo, de carinho ou não? E aí isso você tende a levar isso para o resto da sua vida, do seu padrão. De sim, eu posso, o mundo é um lugar seguro, as pessoas são responsivas, atendem às minhas necessidades. Eu não estou sozinho no mundo. Não preciso sobreviver por mim. Não de uma forma consciente, tá? Que isso fique bem claro, porque essa questão cognitiva, ela vai desenvolver bem depois. Tanto que a criança, quando ela nasce, ela não anda, ela não fala, né? As memórias dela ainda não estão bem sedimentadas, e isso vai ser com o tempo. Então, esse registro é um registro quase que... motor e emocional. Fica aquele registro de eu posso confiar ou não posso confiar. E aí, então, isso vai moldando a personalidade dela. Como que essa criança... O que acontece quando essa criança tem suas explosões de raiva? Como que esse ambiente maneja isso? E aí ela vai moldando tudo isso, né? E aí, então, na infância e na adolescência, essa personalidade vai se estruturando. Então, a personalidade no início ali da fase adulta, ela é algo relativamente estável também, né? Não é possível você fazer uma mudança de personalidade de 180 graus, a não ser que tenha algum estressor, algum agente externo muito grave,
um acidente, Sim. né? Ou um trauma muito grave, alguma coisa assim. Então, ela tende a se manter estável. Mas tende a se manter estável não significa que ela não muda. Entendi. Tanto que tem umas frasezinhas, uns memes de internet, né? Que é tipo assim, se você me conheceu há 5 anos atrás, eu preciso me apresentar de novo, porque eu já não sou aquela mesma pessoa de 5 anos atrás. Por quê? Porque outras coisas aconteceram, outras conexões aconteceram. Inclusive, gente, na nossa idade já vai perdendo alguns neurônios, né? Vai fortalecendo outras questões. Que é uma outra coisa que a maternidade traz também, que é muito interessante, que você começa a... Você tem uma perda de algumas memórias, algumas coisas ali que são prejudicadas, mas você se torna mais eficiente. Então, é como se você aprendesse a produzir melhor com menos, depois da maternidade. Isso, bacana. Isso para o mercado de trabalho é bom, né? Que às vezes quer mandar as mães embora... Porque, tem muito filho, mas às vezes ela aprende a fazer melhor com menos tempo. Ela otimiza mais o tempo dela. Então, pode ser que algumas situações vão, sim, alterar essa personalidade. Mas ela tende a se manter estável na vida adulta. Mas ela é construída na infância e na adolescência.